Pessoal, já falamos sobre a hérnia umbilical, agora nós vamos falar sobre um outro problema muito comum no consultório, a hérnia inguinal. A hérnia inguinal é um problema muito comum no consultório do cirurgião pediatra. Ela se refere a um abaulamento, um inchaço dessa região inguinal, ou seja, a virilha. O que a criança apresenta? Ao choro, ao exercício, ou quando ele simplesmente está de pé tomando banho, a mãe nota um abaulamento, um inchaço nessa região, que pode ser doloroso ou não. Esse inchaço é decorrente de uma passagem de algum conteúdo de dentro da região abdominal para essa virilha. E vou explicar para vocês o que acontece. Lá atrás, no útero, quando a criança está sendo gerada na barriguinha da mamãe, o papai acompanhando, tem que acompanhar. Bom, durante a fase da gestação, existe um canalzinho que é formado na virilha. É um canalzinho aberto, que chama conduto peritônio. Peritônio é a membrana que cobre aqui os intestinos. Vaginal. Por que chama vaginal? Porque ele vai se inserir, esse canal, ele vai do peritônio até a região onde vai ser formada a vagina. Esse canal, ele deve se fechar um pouco antes do bebê nascer. Quando esse canal ele fica aberto, a gente quer dizer que o conduto peritônio vaginal, ele permaneceu aberto. O pessoal fala, mas por que tem esse conduto peritônio vaginal, então, se não vai servir para nada, vai passar só coisa ali dentro? O conduto peritônio vaginal é uma informação que o corpo dá para se formar toda aquela região, e nos meninos, por onde a gônada masculina, o testículo, que é formado dentro do abdômen, vai passar por ali. O conduto peritônio vaginal aberto, depois que a criança nasce, permite que tudo que tem dentro do abdômen, que nem na hérnia umbilical, que o conteúdo você acessa aqui, você vai ter passagem de todo o conteúdo abdominal para dentro desse canal peritônio vaginal. Mas diferentemente da hérnia umbilical, que vai sumir, que não tem grande repercussão, esse conduto peritônio vaginal ele é estreito, então aquele conteúdo que sai do abdômen para o conduto peritônio vaginal, a gente chama que ele passou da virilha e foi até a região de baixo, o saquinho nos meninos, ou um pouco mais para baixo nas meninas. Então tudo que está dentro do abdômen pode passar por esse conduto peritônio vaginal. Nos meninos, intestino, um pedacinho de gordura, nas meninas inclui o ovário. E o grande problema da hérnia inguinal não é se o conteúdo passa e volta, e muitas vezes os pais vão notar isso. Vai inchar e vai murchar, vai inchar e vai murchar. O que acontece? O conteúdo do abdômen está passando pelo canal e está voltando. Obviamente isso não é que não é um problema, mas o problema maior é quando o conteúdo passa e não volta, que é o que a gente chama de hérnia inguinal encarcerada. Gente, a hérnia inguinal encarcerada é uma emergência. Saiu o conteúdo do que está no abdômen, ou seja, intestino, ovário, qualquer estrutura, e prendeu naquele conduto e não voltou. Imaginem que aquele órgão está sem receber sangue, está sendo comprometida a circulação daquele órgão. Então o que acontece é que aquele órgão começa a ficar cada vez menos nutrido de sangue e corre o risco de necrosar, perfurar, no caso do intestino. Aí a gente vira o que a gente chama de hérnia estrangulada, né? Então a hérnia presa ou hérnia encarcerada é uma emergência, tem que ser levada imediatamente ao pronto-socorro para o cirurgião conseguir, com a experiência, né, reduzir aquele conteúdo, colocar o conteúdo que está para fora para dentro da cavidade novamente, através desse conduto peritônio vaginal, com uma manobra que a gente é treinado para fazer. Então esse conteúdo é colocado de novo para a cavidade e a cirurgia da hérnia é marcada 2 dias depois, 1 semana depois, depende de como tiver as condições da criança. Bom, gente, então aí como que a gente faz o diagnóstico de hérnia inguinal, né? Como que a gente vai suspeitar o diagnóstico de hérnia inguinal? A hérnia inguinal tem 2 jeitos de fazer o diagnóstico. Ah, doutor, eu vou pedir um ultrassom. Calma, o ultrassom é um exame, é útil para várias situações, mas eu não vou pegar aquele pedaço de papel que está escrito que o seu filho tem hérnia inguinal e operar aquele pedaço de papel. Eu tenho que ter
principalmente a história e o exame físico para valorizar aquele exame. Isso para tudo em medicina, gente. A gente valoriza muito exames subsidiários e cada vez menos a conversa e o exame do paciente. Então, a história que a mãe conta, meu filho tem um inchaço na virilha, e mais o meu exame físico é o mais importante para diagnosticar a hérnia inguinal. Não adianta o ultrassom estar dizendo que não tem nada e eu vou lá e examino e a mãe conta que tem abaulamento, eu examino e tem o espessamento que a gente fala da virilha, diagnosticando a hérnia inguinal e o ultrassom dizendo que não tem. Não adianta, o exame nessa situação não adianta. Como o ultrassom é dito, ele é um exame complementar ao diagnóstico. É um exame que a gente faz para ajudar quando tem alguma dúvida no diagnóstico. O mais importante é a história e o exame físico para diagnosticar a hérnia inguinal. Hérnia inguinal diagnosticada é igual a hérnia operada. A gente não vai deixar chegar na situação do encarceramento, do estrangulamento. Isso é muito importante, principalmente nos bebês pequenos. Mas meu bebê é tão pequeno, tem 1 mês, 2 meses, já tem hérnia. Pode ser submetido à anestesia geral? Pode e deve, porque nesses bebês que as complicações são mais importantes, o encarceramento é mais frequente. E são nesses bebês que as complicações ocorrem da hérnia inguinal. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologia, a gente tem suporte anestésico, a gente tem material desenvolvido especialmente para operar esses bebês pequenos, com toda a segurança. Ah, mas o meu filho é prematuro. Se ele é prematuro, é muito importante ele ficar de observação de um dia para o outro no hospital. Se ele não é prematuro, ele pode receber alta com algumas horas depois da cirurgia, normalmente, mamando, não vai ter problema. E a cirurgia, como é que é feita? A cirurgia é feita através de um pequeno corte convencional na região inguinal, onde a gente acha esse conduto peritônio vaginal, retira o excesso dele e fecha o conduto. Se tiver algum material dentro do conduto peritônio vaginal, que seja um pedaço do intestino, uma gordura, você coloca para dentro, mas provavelmente quando for fazer a cirurgia esse material não vai estar lá, senão estaria preso, né? Se chamaria o que a gente disse de hérnia encarcerada. Mas se por acaso tiver algum conteúdo, a gente reduz de volta para a cavidade e fecha esse conduto peritônio vaginal. Doutor, eu posso ajudar na cirurgia robótica? Pode. O robô, a laparoscopia pode ser usada nas cirurgias de correção de hérnia inguinal. Mas, veja bem, diferentemente dos adultos, a hérnia da criança é uma hérnia por um defeito congênito de nascimento. Você fecha aquele canal e está resolvido. A hérnia nos adultos, geralmente, ocorre por uma fraqueza. O abaulamento da região inguinal ocorre por uma fraqueza da musculatura. Não adianta você dar pontos naquela musculatura que já está fraca, então você tem que colocar uma tela. Nesse momento, o uso da tela é muito, muito indicado que você use a tecnologia laparoscópica ou atualmente a cirurgia robótica. Ela facilita, o tempo cirúrgico é reduzido, o trauma cirúrgico é menor sangramento e por causa disso, nos adultos ela é muito utilizada. Porém, nas crianças, ela pode também ser utilizada dependendo da hérnia inguinal da criança e da idade da criança. A tecnologia robótica ela veio para nos ajudar. Então, se nós pudermos fazer e tiver indicação de fazer a cirurgia de hérnia por robô, faremos com toda a segurança e conforto para a família do paciente, com os mesmos benefícios de menor sangramento, menor trauma cirúrgico, menor invasividade. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, curte, compartilha com alguém que você goste, que você conheça, que tem algum filho com hérnia inguinal e siga a gente lá nas mídias sociais.